Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia e Fé. Eu sou o missionário Ricardo Salles e estamos aqui para mais um vídeo de estudo bíblico, né? E hoje a gente vai estudar sobre, tem sido recorrente, né, debates entre padres e pastores, debatendo alguns temas, né, que é bem polêmico e é tido como heresia, né, pela teologia reformada. Então hoje nós já estudamos sobre o sono da alma, né, que é uma doutrina defendida por algumas seitas, né, e hoje a gente vai estudar sobre a doutrina do purgatório, né, que é defendida pela Igreja Católica somente. Eu acho que não tem outra denominação que defenda essa heresia, né? É uma doutrina bem estranha, né? E a gente vai ver aqui que ela não nasceu do início da história da Igreja Católica, né? Com 325 anos depois de Cristo, né? Com o imperador Constantino, como a gente já fez um estudo aqui. E a gente vai ver como é que surgiu essa doutrina tão mal interpretada à luz das Escrituras Sagradas, tá certo? Então, o vídeo de hoje é o que é a doutrina do purgatório. Como é que essa doutrina surgiu, né, na Igreja Católica? Qual foi a sua finalidade? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, né, em 1030 e 1032, o purgatório, olha só o que é a definição do purgatório para a Igreja Católica Apostólica Romana. O purgatório é o estado de purificação final dos eleitos que morrem na graça, mas ainda imperfeitamente purificados. Então, quais são os pontos centrais dessa doutrina? A alma do salvo ainda precisa ser purificada após a morte, ou seja, o sacrifício de Cristo não foi suficiente, a fé em Cristo Jesus não foi o suficiente para aqueles que morreram segundo a Igreja Católica, na hora da sua morte não foi o suficiente, tem que ser mais alguma coisa. Então, a alma do salvo ainda precisa ser purificada após a morte. Segundo ponto, a purificação envolve sofrimento temporário. Ou seja, se uma pessoa salva aqui, rica, né, bem de vida, não sofreu, ela precisa sofrer para a purificação de seus pecados. Ou seja, se uma pessoa é rica, né, uma pessoa é totalmente depravada, envolvida em prostituição, em pedofilia, em pornografia, ela é tida como salva, então ela vai para o purgatório sofrer ali agora. A partir daquele vai sofrer, então não é o sangue de Cristo que faz com que essa alma seja alcançada pela graça. Não é o sangue de Cristo, e sim o sofrimento dela no purgatório. Outro ponto aqui sobre essa doutrina, que é uma heresia, né? Que é errar o alvo grandemente, né? Os vivos podem ajudar os mortos por orações, indulgências e missas, né? No início antes da Reforma Protestante, né? O Martinho Lutero, ele se revoltou quando via os peregrinos subirem escadas de joelhos, se mutilando, se ferindo para purgar, né? Para orar pelos mortos. Então, um certificado, né? Que o peregrino comprava, né? Da Igreja de Roma e depositava uma moeda de ouro, de prata, algumas moedas ali, e quando essa moeda entrasse no cofre, né, da Igreja Católica, aquela alma seria libertada do purgatório. Olha como é herética essa doutrina. Então, qual é o problema central dessa doutrina? Essa doutrina pressupõe que a obra de Cristo não é o suficiente para purificar completamente o crente, o sangue, os santos, né, nessa vida. O sangue de Cristo não é suficiente. Então, meu irmão, você que está assistindo esse vídeo, não faça como Anderson Silva, né, que ainda tem dúvidas, ainda acha que a Igreja Católica é a igreja certa, a igreja por ser a mais antiga, não tem 2000 anos, a gente já viu isso aqui, e nem é a mais antiga, né? Ela é, digamos assim, uma das igrejas primitivas que surgiu do Império Romano, né, que foi que crucificou, julgou, humilhou nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o problema central é a obra de Cristo não é suficiente para purificar o cristão nessa vida. Ele tem que purgar após essa vida aqui, um estado intermediário entre a vida entre a morte e a salvação, a vida eterna. Ele tem que ficar purgando num local ali que chama-se purgatório. Então isso é um absurdo. E o texto bíblico usado em defesa do purgatório, que eles defendem,
é Macabeus, que é um livro apócrifo, capítulo 12, versículo 45 ao 43 ao 45, não é? Fez uma coleta para que fosse oferecido sacrifício pelos mortos. Então ele pega um livro apócrifo que não está no cânon da Bíblia, né? Não tem nenhuma inspiração divina, é um livro histórico. Aí eles usam isso, infelizmente, muitos católicos, por não ter acesso a uma Bíblia, né? Um cânon, né? A pena que foi escrita pelos apóstolos, né? Pelo apóstolo Paulo, Mateus, João, Tiago, enfim, Timóteo, enfim, tantos outros aí. Eles não usam somente isso, eles têm que acrescentar, né? Como a gente já viu esses livros no vídeo anterior, entendeu? Então, qual é a resposta para esse versículo? Segundo Macabeus, não faz parte do cânon hebraico, nem do cânon usado por Jesus e os apóstolos. Ele não é um livro usado nem pelos judeus. Nunca é citado no Novo Testamento. Uma das principais verdades que a gente tem sobre os livros do Antigo e do Novo é as suas referências cruzadas. Gênesis está ligado com o Apocalipse, que está ligado com os evangelhos sinóticos, enfim. Então, Macabeus não faz parte do cânon hebraico, e nunca foi citado no Novo Testamento. Jerônimo, no século IV, tradutor da Vulgata, afirmou que os livros deuteronômicos não servem para estabelecer essa doutrina. Então, é descartado. Mesmo o texto não ensina o purgatório, apenas relata uma prática judaica tardia, não endossada por Deus. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que caem, né, nessas doutrinas heréticas por falta de conhecimento, por falta de profundidade das Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 3, versículo 2 diz: aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Os judeus nunca aceitaram, segundo Macabeus, como escritura. Nunca aceitaram, né? Que foi o povo escolhido, santo de Deus. Desde a fundação do mundo, Deus escolheu o povo de Israel, hebreu, para ser o seu povo, né? 1 Coríntios capítulo 3, do 13 ao 15, diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como se através do fogo. A interpretação católica: o fogo seria o purgatório. Se a obra de alguém, vamos abrir em 1 Coríntios, né? Porque você de casa aí, eu vou colocar aqui na tela, né? 1 Coríntios capítulo 3, vou colocar aqui na tela para vocês analisarem, né? Que às vezes vocês veem, tem acesso a esse vídeo à noite, né, num lugar que não tem como ter a Bíblia. Então eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 13 ao 15. Diz o seguinte, vou ler na íntegra. Vou ler na Almeida Revista Atualizada. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um próprio, o fogo o provará. Então eles usam esse texto aqui para dizer que esse fogo é o purgatório. Então, como é que a gente entende essa passagem aí? O texto trata de obras ministeriais e não da alma. Aqui é claro, a responsabilidade do que ensinam. O título dessa passagem, que vai do versículo 10 até o versículo 16, se trata da responsabilidade dos que ensinam, dos ministérios. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele está falando do Evangelho, é sobre Jesus. A centralidade do Evangelho é Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Então o juízo ocorre no dia, não após a morte. O fogo prova a qualidade das obras, não purifica o crente. Nenhuma tribulação, nenhuma aflição vai purificar os santos de Deus. Somente quem purifica os nossos pecados é o sangue de Cristo. O fogo prova a qualidade das obras, dos ministérios, que você é pastor, que você é missionário, que você é evangelista, né, que você é ministro do louvor, né, membro do louvor, da salinha das crianças.
Ele prova a qualidade das suas obras. Cada um veja como edifica. O salvo não é queimado, as obras são. O salvo não vai ser queimado. Então é uma interpretação errônea das Escrituras. Por quê? Porque eles não estudam, eles querem fazer o contexto de acordo com a sua doutrina. Então eles vão afirmar que esse fogo aqui é após a morte, né? E é para a alma. Olha o contexto que é totalmente deturpado. Mateus capítulo 12, versículo 32 diz: quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Aí o que é que eles usam? Outro texto que eles falam, apoia o purgatório, é esse texto aqui, Mateus capítulo 12, versículo 32. Quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Aí o que é que os católicos argumentam? Há pecados perdoados no mundo vindouro, né? Jesus usa uma figura hebraica de linguagem para enfatizar a gravidade do pecado. Jesus Cristo está falando aqui que falar contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tem vários pecados que são perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então Jesus usa essa figura hebraica de linguagem para enfatizar a gravidade. O quão grave é a gente blasfemar contra o Espírito Santo. Não há ensino explícito de purificação pós-morte em nenhum lugar da Bíblia. A gente já teve um estudo aqui, se você tiver curiosidade, sobre o sono da alma, né? Não existe esse estado intermediário, nem de sono e nem de sofrimento. Ou é o inferno ou é o paraíso. Lucas capítulo 16, versículo 26, diz o seguinte: está posto um grande abismo, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem. Isso aqui é a parábola, né, do rico e o Lázaro. Está posto um grande abismo, de sorte que os que querem passar daqui vós, outros não podem. Ou seja, não há purgatório, há condenação eterna. A condenação eterna ou a salvação eterna. Então essa parábola do rico e o Lázaro desmonta duas doutrinas, o sono da alma e a do purgatório. Ele não estava lá purgando seus pecados. Ele estava pagando pelos seus pecados antes do juízo final, antes da eternidade, onde vai ser lançada a morte e o diabo no lago de fogo e enxofre, né? Então a morte é eterna aí. Nenhuma possibilidade de mudança após a morte. Então, terceiro ponto aqui, testemunho bíblico contra o purgatório, a suficiência da obra de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, a oferta de Cristo na cruz aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós estamos sendo santificados aqui nessa terra. É a santificação progressiva. Então nós fomos remidos e purificados para a santificação pelo sangue do Cordeiro perfeito. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. A purificação já foi feita, não será completada após a morte, irmãos. Você, meu amigo, meu querido, que defende essa doutrina, que caiu nesse vídeo aqui, né, pela imagem, pela miniatura, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Leia Hebreus capítulo 1, versículo 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Não há nenhuma obra expiatória ou meritória ou ainda purgatória para lavar do pecado. Não há sofrimento, não há aflição, não há tormento para nos purificar. Quem purifica os nossos pecados de uma vez por todas é Cristo. O estado do crente após a morte, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 8. Preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então isso aqui também já foi falado na doutrina do sono da alma. Então o apóstolo Paulo diz que prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor. É um estado imediato. Não há um estado intermediário. Filipenses capítulo 1, versículo 23 também refuta essa doutrina perigosa. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele diz: tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Sabe por quê, irmãos e amigos que acompanham nosso canal? Essa doutrina é muito perigosa, porque há brecha para aquelas pessoas que querem
continuar com o pecado aqui nesse mundo e ter uma desculpa para depois da morte ser purificado do pecado. Infelizmente, aquelas pessoas que não entenderam o evangelho da cruz, que é quando fomos justificados, nós temos sido sendo santificados pelo sangue de Cristo, nós temos que andar em santificação aqui, em santidade. Mas essa doutrina abre uma brecha para nós continuarmos pecando propositalmente, sem arrependimento, sem quebrantamento, para após a morte, a nossa família orar, rezar uma missa, acender uma vela, enfim, né, nós vamos ficar purgando. Então isso é uma heresia perigosa. Saia dessa doutrina. Nós não estamos combatendo a pessoa, nós sim estamos combatendo ideias. Paulo não menciona o purgatório, mas a presença imediata com Cristo. Outro ponto aqui é o juízo único e definitivo. Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Veja que o autor de Hebreus aqui não menciona um estado intermediário de purificação dos mortos. Isso é uma doutrina, pelo amor de Deus, volte para as Santas Escrituras. Tenha acesso à palavra do Senhor. Não há estágio intermediário de purificação. De novo, quem nos purifica é o sangue do Senhor Jesus na nossa vida. É Ele que nos dá força para não voltar ao antigo estilo de vida. É Ele que nos ensina a andar em retidão de vida, porque Ele é nosso modelo. E aqui alguns documentos históricos que refutam o purgatório. Os pais da igreja primitiva, do século I ao século III, Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Justino, fala de céu e inferno. Nenhuma menção ao purgatório. Ou seja, os pais da igreja não mencionam em nenhum momento. Isso aqui é uma doutrina recente, de 1000 anos para cá, por causa das indulgências que eles queriam arrecadar dinheiro. Até como algumas igrejas, infelizmente, neopentecostais, que se dizem cristãs evangélicas, fazem hoje. Pede sacrifício para você ter uma intimidade com Deus. Venda seu carro e coloca no altar. Dê o seu apartamento e coloca aqui no altar que é para Deus. Isso é indulgência. Uma indulgência moderna do século XXI. É você querer ganhar prosperidade ou até manter a sua salvação por estar sendo obediente e fiel, devolvendo os seus bens materiais, ficando até muitas vezes quebrados, né, financeiramente. Isso causa um prejuízo tamanho, né? Porque mexer com a vida financeira, você vai destabilizar a sua família, o seu relacionamento, a sua vida pessoal, a sua vida mental. Irineu de Leão, as almas vão para o lugar que Deus determinou para elas, sem estado intermediário de purificação. Agostinho mencionou a possibilidade de um fogo purificador, mas nunca definiu como dogma. Ele declarou: isso pode ser investigado, mas não afirmado com certeza. A Igreja Católica transformou uma especulação que o Agostinho teve em doutrina. Ele disse que poderia ser um fogo purificador, mas nunca definiu como dogma. Aí foi o que a Igreja Católica fez e definiu como dogma, como doutrina. E aí aqueles que não acreditaram, que não rezaram pelos seus mortos, que não fizeram missa de sétimo dia, de um mês, de um ano, sei lá, pelos seus mortos. Eles acham que a alma deles está purgando em algum lugar. Definição tardia da doutrina. Concílio de Florença, 1439, primeira definição oficial. Concílio de Trento, 1545 a 1563, resposta à reforma. Mais de 1400 anos após os apóstolos é que essa doutrina foi realmente oficializada. Né? 1400 anos, 14 séculos aí. Judas 3 diz: a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, qual era a intenção do Espírito Santo de Deus manifestar uma doutrina 14 séculos depois que tantos santos partiram? Quer dizer que seria justo vir um novo evangelho depois que aqueles irmãos partiram, foram dormir sono eterno? A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas capítulo 3. A relação entre o purgatório e abusos históricos. Aqui é a chave para essa doutrina. Venda de indulgência, missas pagas pelos mortos e corrupção clerical. Esse é um dos métodos mais usados. É a venda, né? É a corrupção, é você pegar dinheiro por meio de pressão espiritual, de uma opressão. Se você não fizer isso, você não tem Espírito Santo, a alma daquele seu adquirido vai depois do purgatório, vai para o inferno. Então, corrupção clerical.
Martinho Lutero disse: o purgatório é uma invenção humana para extorquir dinheiro das consciências humanas. Por isso que ele escreveu as 95 teses, né, na porta de Wittenberg, porque ele era contra essas heresias. E a conclusão teológica, irmão: o purgatório não é ensinado claramente nas Escrituras. Contradiz a suficiência da cruz. Surge tardiamente na história e sustenta práticas não bíblicas. Por isso é o perigo dessa doutrina. E o que é que a Bíblia ensina? Salvação completa somente em Cristo. Purificação perfeita pelo sangue de Jesus. Não é por obras, não é por mérito, não é por dinheiro, não é por condição financeira, cor. Não. É somente pela obra completa feita em Cristo Jesus. Purificação perfeita é somente pelo sangue de Cristo. E destino eterno definitivo da morte é a salvação dos santos ou a condenação dos ímpios. Essa é a realidade colocada no Evangelho. 1 João capítulo 7 diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se você acredita, meu amigo católico, que você, após a morte, o seu espírito ou de alguém que você conheça vai estar purgando, é porque você está dizendo que 1 João capítulo 1, versículo 7 é uma mentira. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. Ou seja, tem que trocar esse todo pecado por alguns pecados. E o que é que você vai obedecer? Obedecer a palavra do Senhor, que está aqui fechada, ou vai obedecer à tradição católica? Porque um dos fundamentos para você ser católico é você colocar a igreja acima das Santas Escrituras. Infelizmente eles pregam isso porque eles não detêm a verdade. A verdade é o que vai sair da boca dele, desses falsos profetas. E se você não aceitar, você não é um católico, você é um protestante. E pela graça do Senhor, deixei de ser católico. E você também pode deixar de ser católico. Não porque você quer ser um evangélico, porque você quer ser um cristão. Procure uma igreja bíblica. Procure uma igreja saudável onde pregue a Santa Escritura. Converse, ore com o Senhor. Não reze para mortos. Não reze frases repetitivas, que Deus não aceita esse tipo de oração repetitiva. O que Jesus nos deixou no Pai Nosso foi um modelo de oração. Não foi para a gente ficar repetindo as palavras. Isso não é oração, isso é reza. Reza é repetição de palavras. E com a aplicação apologética para nós, irmãos, ao dialogar com o católico, seja firme, mas respeitoso, como estou sendo aqui. Foque na obra consumadora de Cristo. E pergunte: se Cristo purifica de todo pecado, o que resta o purgatório fazer? Se Cristo é o Deus Filho e na cruz ele verteu o seu sangue por todo o pecado daqueles que creem nele, o que é que o purgatório vai fazer? João 19:30, para finalizar, Jesus disse: está consumado. E foi consumado naquele dia, quando ele fechou seus olhos e disse ao Pai: Pai, aqui eu entrego o meu espírito. Ele venceu a morte. Por isso, no terceiro dia, o túmulo estava vazio. E ele ressuscitou para fazer a obra da expiação perfeita por nós. Então você não precisa acreditar em doutrinas que tiram a suficiência de Cristo. Saia dessas receitas. Seitas até evangélicas, que se dizem cristãs, como os mormons. Não é só o catolicismo que nós consideramos como seita. Algumas seitas cristãs, né, entre aspas, têm doutrinas heréticas tão graves quanto a Igreja Católica. Então, ore ao Senhor, peça discernimento espiritual, para que Ele tire essas escamas, assim como tirou a do apóstolo Paulo, quando ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, quando viu Cristo na estrada de Damasco. Eu espero que você não tenha que passar pela experiência que o apóstolo Paulo passou, para só depois de muito tempo ver que realmente a Igreja de Cristo era aquela que continha a verdade da palavra de Deus. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Comente, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. E a gente vai ficar por aqui. E no outro estudo, a gente vai refutar mais algumas seitas, né? Os mormons, os testemunhos de Jeová, os adventistas, enfim, tantas seitas aí que a gente tem para refutar e fazer um estudo apologético para abrir os olhos dos cristãos de hoje em dia. Meu nome é Ricardo Salles. Espero você no próximo vídeo. Deus abençoe.